lá. Então, antes de chegar na história, é necessário apresentar o contexto que ela acontece, né? Na grande metrópole de Atenas, o rei Egeu, com a preocupação de não ter nenhum herdeiro, decide fazer uma viagem ao reino de Trezena para visitar seu amigo Piteu, o que, enquanto botava o papo em dia, ele comenta o problema que o atormentava. Com isso, Piteu teve uma grande ideia: eu vou embebedar o cara e fazer ele dormir com a minha filha. Vai que ela engravida, né? Uma ótima ideia, pô. Então, depois de várias biritas, a jovem hétera entra no quarto de Egeu e eles gratinam loucamente. Na manhã do dia seguinte, ao perceber que tinha acontecido e com o peso na consciência por ter dormido com a filha do amigo, ele diz para a garota que, se por acaso ela tiver um filho, assim que ele atingir a idade adulta, ele deve viajar para Atenas e Egeu o assumiria como filho. E para garantir isso, ele escondeu sua espada debaixo de uma grande pedra e avisou que esse filho hipotético deveria ir com ela em mão como prova de sua ascendência. O rei então volta para o palácio. Vários anos se passam nessa tristeza, até que ele recebe uma visita inesperada, que iria mudar o percurso da sua vida. Medeia, sendo uma descendente próxima dos deuses, ela tinha sangue divino. Ela era uma psicopata assassina e tinha poderes mágicos para fazer alguns feitiços. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Aí, após se apresentar, ela diz para Egeu que seu ventre divino seria capaz de lhe dar um filho. O que foi um migué total. Medeia era uma mentirosa do caralho. Mas como isso era o que o rei mais queria, eles se casam. Mais algum tempo se passa e a Medeia realmente fica grávida. Coisa que a mitologia não explica como isso acontece. Ou seja, ela pode ter usado o feitiço do vizinho Ricardão. De qualquer maneira, Egeu fica muito feliz e depois de alguns meses nasce um pequeno herdeiro de Atenas, Medos. Medeia não foi a única grávida que mudou a vida de Egeu, pois Hétera também ficou buchuda, nascendo assim o icônico Teseu, o herói deste mito. Teseu desde cedo era muito corajoso, tanto que no dia que seu avô Piteu recebeu a ilustre visita de Hércules, carregando a pele do leão de Nemeia, Teseu foi o único que não ficou com medo. Ele pegou um machado e queria atacar o bicho morto. Ele era corajoso, não inteligente. Mas de qualquer maneira, isso acabou impressionando o filho de Zeus, que na sequência lhe deu um dos dentes do leão como presente. A partir daí, Hércules se tornou o ídolo de Teseu. O garoto cresce e quando completa 16 anos, sua mãe lhe dá a espada de Egeu, permitindo que saísse em busca de Atenas para assumir o seu lugar como herdeiro do trono. E levando em consideração que o rei já tinha conseguido um filho, até onde ele sabia, e que a rainha era uma louca assassina, essa visita era uma receita para o desastre. Quando Teseu chega lá, Medeia, sabendo que ia tomar o lugar do seu filho como herdeiro de Atenas, convence Egeu que ele era um assassino disfarçado e prepara uma poção venenosa que seria entregue assim que ele se apresentasse no salão principal. Egeu apenas observa a situação, confiante de que o forasteiro era um impostor, até o momento em que ele olha para a cintura do rapaz e reconhece sua espada. O rei se levanta no desespero e derruba a taça, antes que ele desse o primeiro gole, e, antes que o rapaz percebesse o que aconteceu, recebeu um longo e forte abraço. Medeia, percebendo que tinha sido descoberta, foge da cidade com seu filho sem deixar rastros. E agora, dando uma pausa nessa história para falar de outro personagem fundamental neste mito. Décadas atrás, no reino de Creta, havia um rei chamado Minos, filho da princesa Europa com Zeus. Esse cara então se casou com Pasífae e com ela teve vários filhos, dentre eles Androgeu e Ariadne. Esse soberano, sendo muito poderoso e principalmente devoto aos deuses, dedica um altar a Poseidon. Ele então reza em busca de prosperidade, dizendo que qualquer animal que fosse enviado para ele dos mares seria sacrificado em uma grande homenagem ao deus dos oceanos. Aí o Poseidon, que adora ser bajulado, aceita a proposta e envia para ele o mais icônico dos animais marinhos, o touro. O bovino branco então surge dos mares, tal qual Godzilla, e é recebido pelo rei de Creta. Mas ao invés de sacrificar, como ele já tinha prometido, Minos fica encantado com o esplendor do bicho e resolve adicioná-lo ao seu rebanho, o substituindo por um boi qualquer. Quem vai duvidar, né? Poseidon claramente ficou ofendido com essa mudança
E não sendo um exemplo de compaixão, a primeira coisa que ele fez foi ter uma conversa com seu sobrinho neto Eros, normalmente conhecido como Cupido. Escute, eu quero que você atire com uma de suas flechas na rainha de Creta. Minha mãe não gosta que eu fique brincando com os humanos. Talvez seja melhor achar outra solução. Bom, é uma pena. Eu fiz uma visita ao Jardim das Hespérides e achei que você ia gostar dessa maçã do amor dourada. Mas tudo bem, sei que Eris também iria gostar. Olha, eu não sei como você conseguiu entrar no Jardim da Hera, mas por qual pessoa você quer que essa mulher se apaixone? Poseidon então diz: Eros, eu não sou tão previsível. Então, Eros vai para o reino de Creta e atinge a rainha com uma de suas flechas enquanto ela observa o rebanho, a fazendo-se apaixonar pelo touro branco de Poseidon. Pasífae vai até o renomado arquiteto Dédalo, que trabalhava para seu marido, e exige que ele secretamente construa uma vaca de madeira oca para que ela possa copular com o touro. Os meses se passam e a rainha fica grávida, coisa que alegra o rei. Mas quando chega a hora do parto, bom, dizer que ela se surpreendeu seria o eufemismo do século. Pasífae deu à luz para uma criatura metade homem e metade touro. Antes de mais nada, eu quero esclarecer que o nome dele não é Minotauro, tá? Esse não é o nome de batismo dele. Minotauro significa touro de Minos. O nome original dele é Asterion. Voltando à história, Poseidon, não satisfeito, deixa aquele touro em frenesi para que atacasse os moradores de Creta. Esse touro causou tanta dor de cabeça que o caçar se tornou o 7º trabalho de Hércules. Na sequência, o rei Minos, percebendo que tinha sido castigado pelos deuses, decide que iria poupar a vida da criatura recém-nascida, para não correr o risco de afrontá-los, ainda mais. Em vez disso, ordenou que Dédalo e seu filho criassem um enorme labirinto subterrâneo, onde a criatura seria aprisionada e não ofereceria risco a ninguém. Os anos se passam e o Minotauro começa a viver nesse esconderijo. Em determinado momento, o príncipe Androgeu viaja para a cidade de Atenas para participar dos Jogos Panatenaicos. Lá, ele vence muitas competições, ganha uma porrada de prêmios e, por motivos que variam dependendo do autor, ele acaba sendo assassinado pelos atenienses. Quando o pai dele ficou sabendo disso, toda a sua revolta acumulada foi liberada de uma vez só. O rei Minos declarou guerra com o reino de Atenas, e sendo consideravelmente mais poderoso, ele impõe uma condição terrível ao povo de Egeu. Todos os anos, 7 rapazes e 7 mulheres teriam que ser enviados ao labirinto de Creta, para serem devorados pela aberração híbrida que nele vivia. Tem essa variação entre algumas histórias, alguns dizem que era a cada 7 anos, outros dizem que era a 9, tanto faz. O que importa é que na terceira vez que esse sacrifício teria que ser feito, Teseu chega em Atenas. Sendo um rapaz aventureiro, fã de Hércules e absolutamente irresponsável, ele se oferece a ser um dos homens a ser sacrificado, na condição de que se ele derrotasse o Minotauro, Minos teria que abolir essa cruel punição. Vendo a oportunidade de eliminar o filho de Egeu, assim como ele havia perdido seu anos atrás, ele aceita. Mas o que ninguém sabia era que Teseu não era filho do rei de Atenas. Foi no dia que Egeu dormiu com Etra e foi embora de Trezena. A garota foi fazer um passeio pela praia e acabou sendo abordada pelo incontrolável e facilmente excitável Poseidon. O semideus prepara o navio e recruta os marinheiros, até que seu pai, extremamente preocupado, faz um único pedido. Ele disse que se a missão fosse vitoriosa, a embarcação deveria voltar com velas brancas. Se caso Teseu não sobrevivesse, ela voltasse com velas negras. Assim Egeu poderia saber o resultado antes mesmo do navio atracar. Com isso em mente, a viagem se inicia, e em pouco tempo ele chega na ilha de Creta. Lá, ele é escoltado até uma pequena cela, e neste caminho é avistado pela princesa Ariadne, que imediatamente se apaixona por ele. Ariadne então vai secretamente se encontrar com Dédalo e implora para que ele e seu filho ajude Teseu a se orientar no labirinto para derrotar seu meio-irmão Minotauro, e Dédalo aceita. Após Teseu conversar com Ariadne, ele percebe a gravidade da situação. Decide aceitar a ajuda de Dédalo e concorda com a condição da princesa de que se ele saísse vitorioso, se casaria com ela e ambos voltariam para Atenas como marido e mulher. O dia do sacrifício chega e conduzem o herói até o local. Lá, Teseu entra na cova subterrânea e rapidamente encontra os itens deixados pelo construtor.
sendo eles sua espada e um novelo de lã, que ele usaria para ser desenrolado com o intuito de não se perder no labirinto, né? Porque é um labirinto. Ele então avança seguindo as direções que Ariadne lhe deu e sentindo o cheiro de estábulo abandonado, misturado com o odor putrefato de cadáveres em decomposição. Ele logo encontra o covil da criatura. Infelizmente para todos, ninguém sabe como foi a luta do Minotauro com Teseu, pois o livro não descreve, mas a porra da planta do touro de madeira para a rainha copular com a porra do touro tem, né, caralho? Teseu então sai do labirinto e surpreende a todos, trazendo um dos chifres de Asterion, como prova do seu sucesso. Sendo essa a morte de mais um ser incompreendido da mitologia grega, vítima do orgulho dos deuses e abandonado por sua família, num calabouço onde sua única fonte de alimento eram os corpos humanos que lhe eram oferecidos, fadado a ser odiado por sua deformidade sem nunca ter a chance de ser amado. Com isso resolvido, o semideus então volta a seu navio, onde a filha de Minos já estava escondida, permitindo que o casal iniciasse sua vitoriosa viagem ao reino de Atenas. Até que do nada, entre uma bebida e outra, o deus do vinho Dionísio, filho da puta, criou apreço por Ariadne. Então ele se comunica com Teseu, através de um sonho, e diz que se ele não cedesse a Ariadne, o bicho ia pegar pro lado dele. Idiota que nem nada, temendo a fúria divina, o rapaz largou a mulher numa ilha aleatória e vazou. O que para Teseu deve ter sido um alívio, que ele basicamente era um adolescente que tinha sido obrigado a escolher entre se casar com uma princesa aleatória ou morrer no labirinto. Já Dionísio foi até a ilha resgatar Ariadne e pediu ela em casamento, deve ter tido sexo, sei lá, foda. Voltando ao navio do Teseu e seus paradoxos, a viagem continua, e como desgraça pouco é bobagem, o herói esquece de colocar a vela branca na porra do mastro. Caralho, que foda! Pra quem não lembra, se a vela tivesse negra significava o quê? Vocês já sabem, né? Assim que o rei de Atenas viu do alto de um penhasco o navio chegando com velas negras, ele concluiu que seu filho tinha falecido, que ele não tinha aguentado a luta com o Minotauro e levou gap, né? Então, no auge da sua tristeza, ele se atira em direção às ondas que se chocavam com as rochas da praia. Morreu, né? Fazer o quê? Em sua homenagem, esse mar que ele se suicidou acabou sendo reconhecido como o nome de Egeu. É essa a história. Obrigado por perder seu tempo vendo essa porra.